Isaías, anuncia o Messias e consola o povo meu. Anuncia o Messias e consola o povo meu. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 24 de maio, nós continuamos nos caminhos da Bíblia, iniciando hoje uma nova etapa. Hoje vamos começar uma longa conversa com um personagem muito importante da história bíblica, o profeta Isaías. É com ele que nós vamos trocar ideias, sentimentos, é com ele que vamos aprender a caminhar ouvindo mais atentamente a palavra de Deus. É com Isaías que nós vamos alimentar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança em Javé, o Santo de Israel. Que você possa então iniciar com o coração aberto, acolhedor, essa nova etapa. Vamos ouvir este profeta, o que ele tem a nos falar. Façamos então a nossa oração da manhã. Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Nos caminhos da Bíblia, quero encontrar-me com teu servo Isaías e com ele aprender a te ouvir melhor, tornando-me espelho de tua bondade neste mundo. Tu és o conselheiro admirável, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da paz. Concede-me viver este dia em sintonia com tua vontade, buscando discernimento acerca do meu estar neste mundo, defendendo sempre a justiça e a paz. Que a bondade, a alegria, a gentileza e a disposição para o serviço me acompanhem ao longo de toda a minha jornada de hoje. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido vossa vontade e não ter permitido que o dia passasse em vão e semeado maldade ao invés do vosso amor. Que vosso Espírito me ilumine em cada pensamento, em cada palavra e em cada ação deste dia. Quero ser melhor, Senhor. Ajuda-me. Amém. Nossa trajetória com o profeta Isaías começa hoje. A cada dia nós vamos meditar um pequeno texto bíblico tirado do livro do profeta Isaías. Esse pequeno texto servirá para a nossa reflexão diária. Mas hoje nós vamos chegar no mundo de Isaías, conhecer quem é esse profeta. Fazemos a história e a história nos faz. Cada um de nós é marcado pela época, pelo lugar social, pela situação econômica, política e religiosa, onde vive e pelas opções feitas no decorrer da sua vida. O mesmo nós podemos afirmar sobre os profetas. Cada um é fruto de suas escolhas e do seu contexto social. Dom Oscar Romero foi bispo em El Salvador num momento de grandes conflitos políticos entre as chamadas forças de esquerda e de direita. Uma situação desafiadora para a Igreja. Ao que tudo indica, Dom Oscar foi escolhido bispo porque suas posições moderadas não iriam jogar a Igreja dentro do conflito. Entretanto, à medida que ele viu a morte de alguns de seus companheiros comprometidos com a causa do povo, movido por sua fé no Deus da vida, assumiu também a mesma causa. A partir daí, os grupos que apoiavam o sistema de morte começaram a vê-lo como inimigo e puseram-se a persegui-lo, vindo assassiná-lo no dia 24 de março de 1981. Dom Oscar estava convicto de que morreria,
mas acreditava que iria ressuscitar naqueles e naquelas que continuariam a luta para que o povo tivesse vida. Esse é um exemplo entre muitos de como é possível alguém no centro do sistema ser fiel a Deus e aos pobres. Isaías teve uma história parecida. Foi educado no templo, vivia na cidade. Homem reto, agia conforme o catecismo da teologia davídica que aprendeu. Foi coerente com Deus que experimentou e com sua mensagem para o povo naquele momento histórico. O profeta Isaías presenciou e vivenciou a injustiça praticada pela elite dirigente e as consequências dessa situação na vida do povo. De acordo com a sua fé em Javé dos Exércitos, o Santo de Israel, expressões muito usadas por ele para falar de Deus, e sensível aos pobres, carinhosamente chamados por ele de meu povo, Isaías denunciou assim: que direito têm vocês de oprimir o meu povo e de esmagar a face dos pobres? Isaías exigia justiça dentro da monarquia. Filho de seu contexto histórico-social, acreditava que um rei justo e bom poderia criar uma sociedade humana e fraterna. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Isaías, cujo nome significa Javé é salvação. Seu nascimento pode ser datado por volta do ano de 760 a.C., no Reino do Sul, Judá, durante o reinado de Osias. Seu pai chamava-se Amós, mas com toda certeza não se trata do profeta de Técoa. O profeta Amós nasceu em Técoa, uma pequena cidade do interior de Judá, e viveu no Reino do Norte, em Israel, no período de Jeroboão II. Isaías, por sua vez, tinha formação e culturas típicas de Jerusalém. Era profeta do templo e conselheiro do rei. Esse lugar social, com suas tradições religiosas, delineou a vida, as opções e a mensagem do profeta. Grande parte de sua pregação era baseada na escolha divina de Jerusalém e na eleição da dinastia davídica, princípios teológicos fundamentais, reflexo da fé que o sustentava. Dessa convicção, Isaías deduziu as mais sérias consequências para a situação histórica do seu povo. Por volta do ano de 740, com apenas 20 anos de idade, Isaías recebeu a vocação profética. No ano que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem é que vou enviar? Quem irá de nossa parte? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Após ter recebido a vocação profética, Isaías se casou. Em seguida, eu me uni à profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. O texto que está no capítulo 8 não diz o nome de sua esposa. Dessa união nasceram 2 filhos, aos quais Isaías deu nomes simbólicos. Como em Oséias, também no livro de Isaías, os nomes das crianças estão relacionados com sua mensagem profética. Sear-Jazub, que significa um resto voltará, e Mar-Salar-Hasbaz, que significa pronto saque, rápida pilhagem. A data da morte de Isaías é incerta, provavelmente ocorreu após a morte de Ezequias, em 687. A tradição judaica, assumida por alguns padres da igreja, como Justino, Tertuliano e outros, diz que Isaías foi martirizado por Manassés, que teria mandado parti-lo ao meio. Essa tradição não tem sustentação bíblica. Os textos de Isaías nos mostram que ele era um homem decidido, claro em suas posições. Voluntariamente se ofereceu a Deus no momento em que foi chamado. Com essa mesma prontidão, mais tarde enfrentou reis e políticos sem jamais se deixar abater. Era um dos profetas oficiais, conselheiro do rei, não adepto de revoltas e lutas por mudanças sociais mais radicais, o que não significa que apoiasse as injustiças e a corrupção das classes altas. Pelo contrário, foi extremamente duro com os grupos dominantes injustos,
os anciãos, juízes, latifundiários, políticos, mulheres da elite de Jerusalém. Ele defendeu com todo vigor os oprimidos, os órfãos, as viúvas e o povo explorado por seus líderes. O estilo de seus escritos é clássico e original. Foi verdadeiramente um poeta, cheio de sensibilidade, breve e preciso, linguagem direta, com imagens simples que tocavam o âmago da questão e atingiam em profundidade o destinatário. Uma leitura corrente do livro de Isaías, dos capítulos 1 ao 66, é um livro bastante longo, vai nos mostrar situações históricas de épocas e lugares bem diversos, o que faz com que todos os exegetas, todos aqueles que estudam a Bíblia, vejam no livro do profeta Isaías, na verdade, 3 livros. Isaías 1, do capítulo 1 ao 39, Isaías 2, do capítulo 40 ao 55, e Isaías 3, de 56 a 66. Nós vamos então, nestes primeiros dias, nos debruçar sobre a primeira parte do livro do profeta Isaías, os capítulos 1 a 66, que nos falam da profecia do primeiro Isaías. Que nós possamos então acolher essa palavra. Nós vamos ter como base o livro da editora Paulus, Como Ler o Primeiro Isaías. Então, se alguém quiser adquirir esse pequeno livro, é a partir dele que nós vamos estar desenvolvendo as nossas reflexões. Para iluminar então esse nosso dia, vamos ouvir os versículos 2 e 3 do capítulo 1, para já sentirmos a profecia de Isaías. Escutem céus, ouça terra, escutem céus, ouça terra, Jafé quem fala, eu criei filhos, eduquei filhos, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece seu proprietário e o jumento a manjedoura de seu dono. Mas Israel não conhece nada e o povo não entende. Isaías começa então com um tom bastante duro, criticando o povo de Israel, porque são piores do que os animais. O boi conhece seu proprietário, mas Israel não conhece nada, porque não escuta a Javé. Um coração fechado que não permite perceber a ação de Deus. Por isso, preferem confiar em outras forças, preferem confiar em outros deuses. Não confiam na palavra e na força dos santos de Israel. Que nós possamos então iniciar esse nosso estudo do profeta Isaías, abrindo o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, deixarmos guiar por ela, iluminar por ela. Escutem céus, ouça, ó terra. Escute, meu irmão, ouça, minha irmã. É Javé que nos fala. Acolhemos a sua palavra e deixemos-nos nos transformar por ela. Que a palavra de Deus ilumine toda a nossa vida. Por isso, hoje, o nosso mantra será: quero ouvir vossa palavra, Senhor. Que essa seja a nossa disposição, ouvir a palavra de Deus. Convido a todos para hoje à noite participar da nossa live, uma live musical, vai ser muito bonito.
para celebrarmos juntos os 6 anos da carta encíclica do Papa Francisco Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. Será na nossa página dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos no YouTube. Participe, você vai ver como é importante nos posicionarmos, nos colocarmos numa atitude de cuidado com a vida, cuidado com a nossa terra. Esse é o convite do Papa Francisco na Laudato Si, que nós vamos estar celebrando hoje às 7 horas da noite no nosso canal no YouTube. Que o Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Quero ouvir vossa palavra, Senhor. Quero ouvir vossa palavra.